Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui do nosso curso de topografia. Na aula passada, a gente viu, com a nossa primeira aula, falando ali sobre a introdução à topografia e as suas unidades e escalas empregadas nessa ciência da engenharia civil. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade com o nosso curso falando aqui sobre medição de distâncias, tá? Quem fala com vocês é o professor Jesse e é isso aí, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, na aula passada a gente viu que a medição, né, de ângulos e de distâncias, ela é dada por duas ciências diferentes. A gramometria, que ela vai cuidar aí, da medição de distâncias, e a goniometria, se não me engano, que vai cuidar aí da medição de ângulos. Então, pessoal, a gente tinha visto lá que a gramometria ela vai estudar os processos e instrumentos usados nas determinações de distâncias entre dois pontos. A gente vai sempre procurar medir a distância entre dois pontos no terreno. Então, essa distância, pessoal, ela pode ser obtida através de dois processos diferentes: os processos diretos e os processos indiretos. Processo direto, pessoal, segundo a nossa bibliografia de topografia, processo direto é todo aquele tipo de medição no qual a gente precise percorrer o caminho para que a gente possa obter aquela medição. Por exemplo, eu preciso fazer a medição da distância do ponto A até o ponto B no nosso terreno e eu preciso empregar algum instrumento de alguma forma no qual seja necessário eu percorrer aquela distância para obter aquele valor medido. Já os processos indiretos, pessoal, a gente poderia ter duas definições diferentes para ele. A primeira seria quando a gente precisa, a partir das medições obtidas nos processos diretos, fazer cálculos e obter outras medidas, por exemplo, uma medida inclinada, certo? Em cima de uma medida horizontal. E aí essa segunda medida, através dos cálculos, seria uma medida do tipo indireta. Outra definição também para um processo indireto, pessoal, seria com relação aos equipamentos no qual realizam medidas sem ser necessário percorrer aquela distância. E aí a gente teria como exemplo desses processos indiretos, por exemplo, o teodolito, que é muito utilizado, certo? Na aula de hoje, a nossa medição de distâncias ela vai dar foco aqui para os processos diretos. E os processos indiretos vai ficar para a semana que vem, beleza? Bom, pessoal, as principais medidas que a gente pode retirar em campo, existem três, que seria a medida horizontal, a medida vertical e a medida inclinada. A medida vertical, pessoal, a gente pode conhecer ela também, na maioria dos casos, como diferença de nível. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai procurar fazer uma medição nesse nosso terreno representado por essa linha verde, medir a distância do ponto A até o ponto B. Então, a gente tem aqui três medições possíveis. A gente tem essa medição da distância inclinada que acompanha o nosso terreno, a medição horizontal do ponto A até o ponto B e também a diferença de nível do ponto A, né, até o ponto B, pessoal. Então, nessa medida direta de distâncias, genericamente, os instrumentos destinados a esse tipo de medição eles são denominados de diastímetros, tá? E essas medidas, pessoal, a gente vai sempre procurar fazer na horizontal. A gente vai perceber aqui ao longo da aula que a gente sempre procura fazer essa medição na horizontal e, a partir dessa medida horizontal, obter as outras distâncias. Então, o principal instrumento aqui utilizado como diastímetro seriam as trenas. E aí a gente tem dois tipos de trenas bastante empregados. Essa primeira trena aqui, pessoal, a gente emprega ela bastante na construção civil em si, não na topografia, pois ela é uma trena metálica de um comprimento, né, de uma trenada, digamos assim, de um comprimento total um pouco inferior. Por exemplo, a gente tem modelos fabricados aqui de 3, 5 metros e algo passando um pouco disso, mas nada que delimite muito a 10 metros. Já essa nossa primeira trena aqui, ela é muito empregada na topografia. Ela é uma trena de um material um pouco diferente e ela geralmente possui, pessoal, valores, certo? Que a gente chama aí de trenada, entre 20 e 30 metros, que seria o mais interessante. Percebam, na construção civil a gente não tem medidas tão grandes, por exemplo, quanto medir um terreno rural, por exemplo. Então, pessoal, essas nossas medidas diretas, a gente vai ter sempre uma operação de medidas lineares. E aí a gente vai ter que ter o cuidado de fazer a nossa projeção horizontal, tá? Pois percebam, a maioria das vezes, o nosso terreno ele vai possuir alguma inclinação. Então, a gente precisa fazer essa projeção, tá, em um plano horizontal. Assim, caso o terreno ele seja inclinado, aí a medida ela vai ter que ser executada, como eu já falei para vocês aqui, com uma das extremidades no ponto mais alto e a outra em um ponto mais baixo daquele terreno. Então, com o auxílio de duas ou mais balizas.
Por exemplo, pessoal, nós temos aqui uma medição do ponto A até o ponto B. Então, nesse nosso primeiro ponto A, a gente adiciona aqui uma baliza, posiciona uma baliza e faz a medição com a trena da primeira baliza até a segunda, certo? Então, essa distância aqui entre balizas, a gente consegue medir como a distância de A' até B', pois esses dois pontos, pessoal, A' e B', são as projeções horizontais dos pontos A e B, ok? Bom, vamos a alguns acessórios que são utilizados nas medições diretas, certo? O primeiro deles, pessoal, são os piquetes e as estacas testemunhas. Percebam, o piquete, pessoal, ele tem um tamanho menor do que a estaca testemunha. E eles são posicionados bem próximos um do outro. Por que isso acontece? Porque um tem uma função e o outro, pessoal, ele já tem uma outra função auxiliar. Então, vejamos. A principal função do piquete, pessoal, que é esse primeiro elemento aqui, é a materialização de um ponto topográfico no terreno. Ou seja, nós temos aqui um canto, certo? Do nosso lote, por exemplo, a ser medido, a ser estudado. Então, naquela posição, a gente adiciona um piquete, pessoal. Só que esse piquete, ele é muito bem cravado no terreno para que aquele ponto topográfico, ele não tenha a sua posição errada, ou seja, ele não seja tombado posteriormente e acabar modificando os valores das nossas distâncias. Então, por exemplo, eu quero que nesse nosso piquete, a gente marque o nosso ponto A, certo? Então, a gente crava bem aquele piquete para o nosso ponto topográfico ficar bem identificado. Só que percebam, pessoal, o piquete ele tem, depois de cravado, uma visibilidade muito baixa. Então, o que é que a gente faz? A gente utiliza a estaca testemunha para cumprir o dever de facilitar a sua localização. Ou seja, a uma distância entre 30 a 50 centímetros, mais ou menos, a gente posiciona uma estaca testemunha próxima àquele piquete. Então, essa estaca, pessoal, que vai ter uma visibilidade bem maior, e não teria problema no caso se ela fosse tombada, já que o ponto topográfico ele já é materializado pelo nosso piquete, a estaca ela vai cumprir a função de localizar aquele ponto topográfico com a maior facilidade. Então, essas seriam as suas funções principais. Já com relação às balizas, pessoal, a gente tem um elemento geralmente fabricado em madeira ou em aço, com uma seção transversal circular, sextavada ou então ainda oitavada, certo? E a gente faz a ponta dela de um material fácil de ser cravado no nosso terreno. E sempre, pessoal, a gente utiliza ela para manter o alinhamento na medição entre dois pontos, certo? Tanto o alinhamento, onde a gente vai trabalhar naquela medição horizontal, certo? De um ponto A até o ponto B, como também o alinhamento vertical da nossa baliza, certo? Então, geralmente elas possuem 2 metros de comprimento e são sempre pintadas em cores contrastantes, certo? Para facilitar a sua visualização. Ou seja, no nosso caso aqui, nós temos ela pintada em branco e vermelho, mas ela pode vir também em branco e preto e em amarelo e preto, por exemplo, ok? Outro acessório, pessoal, seria o nível de cantoneira, e ele é de extrema utilidade a ser utilizado junto com a nossa baliza ou junto com a régua graduada que a gente vai ver depois. No caso da nossa baliza, a gente adiciona o nível de bolha, certo? O nível de cantoneira de bolha junto ao nosso elemento. O que é que ele vai fazer, pessoal? O equipamento ele vai ser dotado aqui de uma bolha circular, e essa bolha ela permite ao auxiliar, que a gente chama aqui de balizeiro, de segurar a nossa baliza na posição vertical perfeita, ou seja, quando você vai colocar a baliza sobre um piquete ou sobre um alinhamento no nosso terreno, ela precisa estar perfeitamente na vertical, pessoal, porque caso você não consiga fazer isso, caso ela incline para frente ou para trás, na medição do seu alinhamento, a medida ela vai ter algum tipo de erro, certo? Então, a bolha, certo? O nível de cantoneira com bolha, ela serve justamente para auxiliar no posicionamento correto vertical da nossa baliza. Um último acessório, pessoal, no qual a gente trabalha são as fichas, certo? As fichas elas são muito empregadas para medições com várias treinadas, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui uma medição no terreno de 100 metros a ser feita, só que a gente só tem uma trena com um comprimento de 20 metros. Então, você precisa fazer 5 medições para poder obter aquela distância. Então, para que você não perca o posicionamento a cada treinada, você adiciona uma ficha no terreno, tá? Para que você consiga fazer a visualização e medição de um ponto ao ponto seguinte, ok? Bom, elas são usadas, como já falei, para marcar esses lances efetuados com a nossa trena e isso é feito quando a distância a ser medida ela ultrapassa o seu comprimento, né? Como a gente já acabou de falar.
Geralmente, pessoal, elas possuem um diâmetro entre mais ou menos 6 milímetros e uma altura, certo? Um comprimento de 35 a 50 centímetros. Bom, então vamos aqui para alguns métodos de medidas que são empregados nas medições de distâncias diretas. O primeiro deles, pessoal, é com os pontos visíveis. Então, quando a gente tem pontos visíveis, a gente faz um lance único, tá? Então, por exemplo, eu quero medir esse ponto no terreno A até esse outro ponto aqui no terreno B. Percebam, pessoal, que o nosso terreno ele tem uma inclinação, só que é possível, mesmo com essa inclinação, tanto o nosso terreno, certo? Dar essa visibilidade possível do ponto A até o ponto B, quanto também a distância entre esses dois pontos na horizontal, ela é pequena o suficiente que a gente consiga fazer com apenas uma treinada. Então, a gente chama esse tipo de medida por lance único, ok? Então, a primeira baliza no ponto A, segunda baliza no ponto B, e a gente faz essa medição horizontal entre os dois pontos. Então, a partir dessa medição horizontal, você vai conseguir calcular as distâncias inclinadas e também a diferença de nível, ok? Uma outra possibilidade, pessoal, é quando você não tem como fazer a medição com um só lance. Então, a gente faz as medições em vários lances, certo? A possibilidade se dá quando você não consegue enxergar do ponto A até o ponto B, ou ainda quando você tem uma distância entre esses dois pontos maior do que a treinada do seu diastímetro. Então, nós temos aqui um diastrímetro, certo? Um comprimento de trena de 20 metros, e você tem aqui uma distância bem maior. Então, o que é que precisa ser feito? O primeiro baliseiro, que a gente chama de baliseiro de ré, posiciona-se aqui no ponto A, e a gente vem com o nosso primeiro baliseiro intermediário, esticando a sua trena até o máximo, ou seja, até a sua treinada de 20 metros. Então, primeiro baliseiro aqui e o segundo baliseiro aqui no nosso ponto C, por exemplo. Então, com essa medição, esse baliseiro, pessoal, ele vai fincar aqui a nossa ficha, certo? E aí, com essa ficha fincada aqui, o baliseiro que estava no ponto A vem para o ponto C e o baliseiro que estava no ponto C vem para o nosso próximo ponto, ou seja, o ponto D, que é mais uma treinada de 20 metros. Então, da mesma forma, ele posiciona aqui mais uma ficha, pessoal, aquele acessório que a gente viu. Ele posiciona aqui mais uma ficha. Da mesma forma, o baliseiro que estava no ponto C vem para o ponto D e o que estava no ponto D vem para o ponto E. E assim por seguinte, pessoal, até a gente conseguir fazer toda a nossa medição. Então, percebam, a gente precisou aqui de uma, duas, três, quatro treinadas completas e para a gente fazer a medição do ponto F para o ponto B, precisou apenas agora de 8,35 metros. Então, 20, 40, 60, 88,35 metros é a distância horizontal, certo, pessoal? A gente faz a medição sempre na horizontal, do ponto A até o ponto B, através de uma medição por vários lances. Uma outra possibilidade, pessoal, é quando a gente tem uma transposição de obstáculos no nosso terreno. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, uma montanhazinha, uma pedra, um lago, um barranco de areia, algo que impeça que a gente consiga fazer essa medição direta, certo? Do ponto A para o ponto B. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, como a gente não pode fazer a medição de A até B diretamente, a gente pode fazer uma deslocação em um ângulo reto de 90 graus para baixo, tanto no ponto A quanto no ponto B, e a gente fazer essa medição, certo? Na horizontal também, do ponto C para o ponto D. Então, como é que a gente pode fazer aqui? Pode simplesmente dizer, pessoal, que a distância que a gente queria medir, ou seja, o segmento AB, ele pode ser dado pela medição do segmento CD, tá? Da mesma forma, como a gente tem aqui, podemos fazer também apenas um deslocamento do ponto B até o ponto C, com um ângulo reto de 90 graus, e aí fazer, pessoal, a nossa medição de B para C e de A para C. Então, perceba, a gente forma aqui um triângulo retângulo e a partir do Teorema de Pitágoras a gente consegue fazer essa medição. Ou seja, nós temos que a nossa hipotenusa AC ao quadrado vai ser igual à soma dos nossos catetos, ou seja, AB ao quadrado mais BC ao quadrado. E, como a gente precisa tirar a medição de AB, simplesmente podemos fazer que AB, pessoal, vai ser dada pela raiz, certo? De AC
ao quadrado menos BC ao quadrado. Então, bem simples, né, pessoal? A gente consegue fazer essas medições por transposições de obstáculos, ok? Então, meus queridos, vamos aqui para um exemplo de uma medição direta, ok? Então, imaginemos que temos aqui esse terreno e a gente precisa medir a distância horizontal do ponto A até o ponto B, certo? Então, devido a esse relevo do nosso terreno, essa grande inclinação do terreno, a gente vai precisar fazer algumas medições, tá? Através de vários lances, até conseguir fazer a medição de A até B, na horizontal, tá? Então, aqui, pessoal, a gente teve a nossa primeira medição, ou seja, com a nossa trenada completa. Então, percebam, a gente tem aqui uma trena com um comprimento de 20 metros, tá? A gente possuiu aqui a nossa primeira trenada, do ponto A até o ponto 1. Então, mais uma vez, do ponto 1 até o ponto 2, com a segunda trenada. Em uma terceira trenada, a gente conseguiu fazer do ponto 2 até o ponto 3. Agora percebam, pessoal, veja que não tem como a gente fazer a medição com a trenada completa do ponto 3 até o ponto 5, porque a inclinação do terreno, que é muito íngreme, não vai nos possibilitar. Ou seja, não tenho como posicionar aqui a nossa baliza do ponto 3 e fazer diretamente a medição até a baliza do ponto 5, porque a inclinação do terreno não nos permite. Então, o que pode ser feito? Você fazer essa subdivisão. Você escolher um número inteiro, mais fácil de você medir, por exemplo, a metade da nossa trenada, 10 metros, e aí você fazer duas divisões. Fazer uma medição do ponto 3 até o ponto 4 e fazer uma outra medição do ponto 4 até o ponto 5, ou seja, duas medições de 10 metros, de forma que ali você consiga fazer mesmo com as dificuldades da inclinação do terreno. Então, por fim, você consegue fazer a medição do ponto 5 até o ponto desejado, que é o ponto B, com mais um lance de 8,2 metros. Então, a gente pode fazer aqui simplesmente 20 com 20, 40, 60, 70, 80, 88,2 metros seria a nossa distância horizontal. Ok, pessoal? Então, mesmo com todos os cuidados, pessoal, nessas medições diretas, possivelmente vão haver alguns erros. E alguns desses erros a gente vai precisar corrigir, outros a gente não vai precisar corrigir, pois eles são muito pequenos, ou seja, a gente pode considerar ele como um erro desprezível. Então, existem 7 possibilidades de erros nas nossas medições diretas. O primeiro deles, pessoal, é o erro no comprimento do diastímetro. Temos também a variação de temperatura, que aí, com essa variação, pode ter também uma variação no comprimento do nosso diastímetro, ou seja, da nossa trena. Podemos ter também um erro de catenária, pessoal. Vou explicar para vocês o que é uma catenária. Vamos ter também a tensão incorreta no diastímetro e falta de horizontalidade do diastímetro, desvio vertical da baliza e, por fim, o desvio lateral do nosso diastímetro, certo? Bom, pessoal, falando primeiro aqui dessa tensão incorreta no nosso diastímetro, isso nada mais é do que a força na qual você aplica quando você procura esticar a sua trena. Então, por exemplo, se você tem uma trena com um comprimento de 20 metros e ela já chegou naquele valor e você está aplicando uma tensão maior do que a necessária para que ela permaneça naquela posição esticada de 20 metros, então possivelmente você vai ter ali um erro devido a esse excesso de força, certo? Que aí vai ocorrer numa tensão maior no seu elemento. Então, vai ocorrer aí, obviamente, um esticamento do comprimento do seu diastímetro, certo? Então, esse é o nosso erro aí de tensão incorreta no diastímetro. Então, vamos ver os demais erros, pessoal. Nós temos também o erro no comprimento do diastímetro, ou seja, vai corresponder aqui à diferença entre os tamanhos nominal e real da trena. Pessoal, esse erro ele deve ser corrigido. Então, vejamos aqui. O que é que acontece? Você vai ter aqui, pessoal, DHC igual a LA sobre L vezes DHM. Pessoal, DHC vai ser a nossa distância horizontal corrigida, certo? Essa é a nossa distância horizontal corrigida. Sendo que o nosso DHM nada mais é do que a nossa distância horizontal que foi medida em campo. Só que percebam, você vai ter aqui o nosso L.
Esse L, pessoal, é o comprimento nominal do diastímetro, tá? Ou da trena, simplesmente. A gente vai utilizar aqui uma trena, né? Esse comprimento nominal, pessoal, é aquele que o fabricante informa. Por exemplo, ele diz, a trena possui 20 metros de comprimento. Então, você vai lá e faz aquela medição com os 20 metros. Só que aquele equipamento passou por uma medição, por uma aferição, certo? Em laboratório. Então, ele vai ter o seu comprimento aferido. Na hora de fazer a aferição, pessoal, pode ser descoberta que a trena, na verdade, ela não tem 20 metros. Mas, por exemplo, ela pode ter ali 19,9 metros. Então, o que você está medindo em campo, pensando que tinha 20 metros, na verdade tem 19 metros e 90 centímetros. Então, esse tipo de erro ele precisa ser corrigido caso você saiba, você possua essa informação de que sua trena ela possui um erro, certo? Do comprimento nominal para o comprimento real, ou seja, o seu comprimento aferido. Então, caso você possua uma trena que exista esse erro, você deve corrigi-lo através dessa equação. Caso a sua trena não possua o erro, tá? Você não precisa, no caso, corrigir. O interessante é que, se você utilizar uma trena que possui, né, esse erro na medição, você tem essas duas opções. Ou você faz a correção, o que seria um pouco mais chato, você sempre está sendo obrigado a corrigir as suas medições em campo, ou o mais interessante você seria trocar a trena por uma trena que não possui o erro, e aí facilitaria as suas medições, tá? Um outro erro, pessoal, é o erro de dilatação do diastímetro, ou seja, com uma variação de temperatura, você tem também uma variação no comprimento do diastímetro. Só que esse erro, pessoal, ele pode ser dito como um erro desprezível às medidas atuais das práticas de topografia. Ele só deve ser corrigido no caso de práticas em que você tem uma diferença grande de temperatura de aferição. Então, como é que funciona? Você vai ter um erro, tá? Esse aqui é o nosso erro, devido a essa variação de temperatura, e ele pode ser calculado pela multiplicação de LA vezes alfa vezes T menos o T. Tá? T maiúsculo menos T minúsculo. Então, o LA, pessoal, é o comprimento da nossa trena. Comprimento da nossa trena. É aquele comprimento no qual foi aferido que aquela trena possuía para uma temperatura ambiente. E essa temperatura ambiente, pessoal, é o nosso T minúsculo, certo? É a nossa temperatura ambiente. Só que a medição ela pode ser feita em uma temperatura em campo, certo? Temperatura em campo. E essa temperatura, pessoal, ela pode ser bem maior do que a temperatura no qual foi aferido o comprimento da nossa trena. Ou seja, você pode aferir um comprimento com 20 graus, mas você vai fazer uma medição, o que seria muito comum, fazer uma medição em campo a uma temperatura de 40 graus. Então, ali você vai ter um erro de dilatação. E esse erro de dilatação, pessoal, ele está associado com o coeficiente de dilatação térmica, certo? Do material da trena. Então, por exemplo, se você tiver uma trena de aço, o coeficiente de dilatação térmica do aço, se eu não me engano, ele é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, com esse valor do coeficiente de dilatação térmica, com a temperatura, certo? Um gradiente de temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura em campo e a temperatura de aferição da trena, você consegue calcular esse erro de campo. Geralmente, pessoal, esse erro de dilatação do diastímetro, ele é um erro bem desprezível, tem valores bem pequenos. Então, você pode até fazer essa aferição, essa correção, mas na maioria das vezes ele vai ser um erro bem pequeno. Está na faixa aí de, sei lá, 2 milímetros, 3, 4 milímetros, ok? Bom, o erro de catenária, pessoal, nada mais é do que a barriga, digamos assim, do nosso diastímetro, ou seja, é o erro cometido devido ao peso do diastímetro. Então, ele possui a tendência de formar uma pequena parábola e não ficar completamente esticado. Então, para evitar esse tipo de erro, pessoal, a gente procura esticar ao máximo o nosso diastímetro nas extremidades, sem forçar muito, obviamente, para não ter o erro de tensão excessiva, ou também fazer a medição por trechos menores, ou ainda adotar escoras intermediárias para o nosso diastímetro. Então, como é que funciona, pessoal? Você tem aqui uma baliza, né, posicionada no ponto A e no ponto B. Você tem aqui os nossos dois pontos a serem medidos. E
Ao invés da nossa trena estar perfeitamente aqui na horizontal, ela está fazendo aqui ó, uma pequena catenária, certo? Uma posição parabolar, no qual vai existir uma pequena diferença no comprimento, certo? Ou seja, você teria aqui os 20 metros da trena, só que na verdade o comprimento horizontal ele já possui menos do que os nossos 20 metros, certo? Esse seria o tal erro de catenária. Um próximo erro, pessoal, seria a falta de horizontalidade do nosso diastímetro, ou seja, os pontos A e B a serem medidos, eles precisam ser projetados perfeitamente no nosso plano horizontal. E caso você possua alguma inclinação, a distância tomada vai ser sempre maior do que a distância real. Ou seja, você quer fazer uma medição de A até B, e essa medição, como a gente já falou aqui várias vezes na nossa aula, precisa ser uma medição horizontal. Então você precisa fazer uma medição desse ponto até esse ponto. Só que a sua trena, ela está com essa posição, pessoal, ela está com a posição inclinada. Então, na verdade, esse valor aqui vai ser maior do que esse valor. Assim como no outro lance, você fez a mesma coisa. Como era para medir desse ponto até esse ponto perfeitamente na horizontal, você aplicou uma pequena inclinação. Então, essas inclinações tendem a gerar comprimentos, certo? A distâncias, gerar distâncias maiores do que as distâncias que realmente deveriam ser medidas. Um outro tipo de erro é o desvio vertical da baliza, que a gente já falou. Então, em virtude de balizas não estarem perfeitamente na vertical, a distância medida ela pode ter duas posições, ou uma distância menor ou uma distância maior ao que realmente deveria ser medido. Então, a baliza, pessoal, ela precisa estar aqui perfeitamente na vertical. Então, ela pode sempre inclinar para trás ou inclinar para frente. Então, o que é que a gente faz, pessoal, para evitar esse tipo de erro? Utilizar o nível de cantoneira com bolha, tá? Facilitar o posicionamento na vertical da nossa baliza. Um último erro, pessoal, seria o desvio lateral do diastímetro, ou seja, por um descuido do balizeiro, a gente pode ter uma linha medida por várias quebras, ao invés de uma linha perfeitamente retilínea. Ou seja, você precisa fazer a medição de A até B, e aqui, pessoal, a gente está olhando aqui de cima, certo? Em planta do nosso terreno. E a esse ponto C, que você deveria fazer essa medição aqui, no mesmo alinhamento de A até B, você saiu aqui no alinhamento, certo? Você foi um pouquinho para cá e mediu, por exemplo, C'. Da mesma forma, você precisava fazer essa medição aqui, pessoal, nesse ponto, que seria o nosso ponto D, por exemplo, mas você novamente se deslocou, você saiu do alinhamento, então você fez uma medição de D'. E da mesma forma, precisava fazer a medição de um ponto e acabou saindo mais uma vez do alinhamento e fez a medição de E'. Então, pessoal, todas essas medições fora do alinhamento vão gerar erros, e esses erros, obviamente, são acumuláveis, ok? Bom, pessoal, a gente já falou muita coisa aqui na nossa aula, então, para finalizar, vamos só fazer um exercício bem simples de medição direta para tentar fixar alguma coisa que foi vista na nossa aula, tá? Então, vamos lá. Uma distância no terreno ela foi medida do ponto A para o ponto B e foi encontrado o valor de 197 metros. Então, percebam, pessoal, quando a gente está falando aqui de medição de distância em campo, obviamente a gente fez essa medição na horizontal, certo? Então, a gente faz medições sempre na horizontal, de uma baliza até a baliza seguinte, a medição aqui foi feita na horizontal. Então, os dois pontos eles não estão na mesma altura, ou seja, eles possuem uma diferença de nível, uma diferença de cota. Então, sendo o ângulo formado entre a linha horizontal e a distância inclinada de 3 graus e 10 minutos, vamos calcular a nossa distância inclinada entre esses dois pontos. Então, a situação que a gente teria, pessoal, seria mais ou menos essa daqui, tá? Uma medição do ponto A até uma medição no ponto B. E aí a gente quer essa distância inclinada entre esses dois pontos. Esse é o valor que a gente quer, certo? A gente quer a distância inclinada. Só que, como a gente posicionou aqui a nossa baliza nesse ponto, certo? E a nossa segunda baliza aqui no nosso ponto B, a gente fez essa medição na horizontal, certo, pessoal? A gente fez a medição aqui na horizontal e obteve a nossa distância horizontal no valor de 197 metros. Ok? Então, se esse ângulo aqui que ele nos forneceu
é de 3 graus e 10 minutos. Com esse ângulo e com a distância horizontal que foi medida, a gente consegue encontrar o valor da distância inclinada no terreno. Então, vamos lá, pessoal. A gente pode ter duas opções aqui para esse ângulo. A gente pode colocar diretamente o valor de 3 graus e 10 minutos no modo de graus da calculadora, ou a gente pode fazer essa transformação para um grau decimal. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar aqui o nosso grau decimal, certo? Então, nosso ângulo aqui é de 3 graus e 10 minutos. Como a gente já viu na aula passada sobre transformações de ângulos, a gente pode fazer essa divisão aqui por 60. Então, na verdade, a gente teria, pessoal, 3, deixa eu só fazer aqui a divisão. 10 dividido por 60, 0,167 aproximadamente. Então, a gente teria aqui, pessoal, 3,167 graus. Então, esse aqui, pessoal, seria o nosso ângulo fracionado em graus, certo? Que o alinhamento da distância horizontal faz com a nossa distância inclinada. Então, percebam, a gente pode medir aqui, pessoal, por senos ou cossenos, certo? Então, como essa distância inclinada está aqui, esse ângulo aqui, pessoal, de 3 graus e 10 minutos, ele também é esse ângulo que está aqui, certo? É o mesmo ângulo. Alternos internos, temos 3 graus e 10 aqui, temos 3 graus e 10 aqui também. Então, essa é a nossa distância horizontal, essa aqui é a nossa diferença de nível, certo? Com o nosso ângulo reto aqui, nosso ângulo de 90 graus. Então, a gente tem duas possibilidades, ou medir por seno, ou por cosseno, ou por tangente, né? A gente tem 3 possibilidades aqui de medição. Então, vamos lá. Cateto oposto sobre cateto adjacente, pessoal, é tangente. Então, a gente não quer trabalhar com cateto oposto ao nosso ângulo, tá? Porque não é a diferença de nível que nos interessa, certo? Não é a diferença de nível que nos interessa. O que nos interessa, pessoal, é descobrir a hipotenusa. Então, nós temos a hipotenusa, que é o que a gente quer descobrir, e nós temos aqui o cateto adjacente, certo? Então, cateto adjacente com hipotenusa, pessoal, é cosseno, ou seja, o cosseno do ângulo, que é o nosso ângulo de 3,167 graus. Então, o cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que cateto adjacente, pessoal, o nosso ângulo, é a nossa distância horizontal. Nossa distância horizontal é de 197 metros. Assim como a nossa hipotenusa, tá? É a nossa distância inclinada, que é o que a gente quer calcular. Pessoal, bem simples. Para a gente achar a nossa distância inclinada, basta a gente fazer aqui uma elaboração aqui com a nossa equação, ou seja, jogar a distância inclinada para cá e o cosseno do ângulo para baixo. Então, ficaria 197 sobre o cosseno de 3,167 graus. Então, bem simples, nossa distância inclinada vai ser de, vou fazer aqui bem rápido, 197 dividido pelo cosseno de 3,67. Nós vamos ter aqui uma distância inclinada, pessoal, de 197,3 metros. Ok? Pessoal, bem simples. Essa distância inclinada já seria aqui uma distância obtida por método indireto, ou seja, um cálculo a partir de uma distância obtida pelo método direto. Então é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E semana que vem a gente se vê aí com as medições por métodos indiretos. Até mais, pessoal. Forte abraço. Valeu!